E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer um controle giratório no Excel através do botão Actives para realizar um sorteio numérico com um exemplo bem prático, conforme você deve estar vendo aí na tela. E a partir desse modelo, então, nós vamos aprender a formatar o controle e desenvolver algumas metodologias com fórmulas e etc. para representar um número final. Então fique conosco, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do meu computador, onde nós vamos aprender uma nova forma que tem aqui na guia desenvolvedor através dos botões Actives. Ela é conhecida por controle giratório, é bastante semelhante com a barra de rolagem que nós já aprendemos nas aulas anteriores. A diferença é que ela não é móvel, ela tem apenas dois botões, que é um botão para cima e um botão para baixo. E nós vamos aprender a como funcionar. Nós vamos fazer então uma planilha de sorteio de números a partir do controle giratório, que vai trazer então, cada vez que a gente seleciona o botão, ele já faz um sorteio de números aleatórios conforme a minha definição. Então vamos lá. Vou criar uma nova aba aqui no Excel, onde o que? Nós vamos inserir primeiro o controle. O controle giratório é encontrado aqui na guia desenvolvedor. Ela se chama exatamente esse nome, botão de rotação ou controle giratório. Então, depende da versão do seu Excel, ela pode ter esses dois nomes. E você vai inseri-la a partir da seleção. Quando você selecionar a célula, ela já vai aparecer aqui, ó. Vejam que ela tem um visual aqui apenas de setas, ela não tem visualização, né? Mas conforme eu aperto aqui, ele faz um vínculo numa célula. Se você assistiu todos os vídeos anteriores, você sabe que para fazer o vínculo da célula é necessário formatar o controle. Então, para esse caso, não é diferente. Vamos aqui, formatar controle. E nós vamos ter aqui três exemplos. O primeiro é para fazer o bloqueio da célula. Tem a proteção, né? Proteção que eu digo do objeto. A gente não vai precisar fazer nada disso, isso é só quando a gente for bloquear a planilha. Na guia propriedades a gente tem algumas configurações do objeto, como por exemplo, mover e dimensionar com células, ou seja, toda vez que eu arrastar minha coluna B, esse meu controle vai se movimentar junto. Eu vou escolher o que? Não mover ou dimensionar. Então, toda vez que eu vir aqui aumentar a minha célula, o botão vai ficar imóvel. Ele vai ficar fixo naquele local que eu escolhi para ele. E por último, então, eu tenho o que? O formatar o controle em si. Onde o que? Eu vou ter o vínculo da célula, que todos já sabem que é onde eu vou apresentar o meu valor a partir da seleção. Mas eu tenho alguns outros botões aqui. Por exemplo, o valor atual. Ele parte em que? 0. O valor mínimo, 0, e o valor máximo, 30 mil. E aqui tem uma coisa bem bacana aqui, que é a mudança incremental, que é o que? Qual o número que vai ser somado a partir da minha seleção. Ou seja, é um contador que vai partir sempre no número 1. Toda vez que eu vim ali, apertar mais ou menos, ele vai sempre ou somar 1 ou reduzir 1. Então eu não vou mexer nisso aqui. No valor máximo eu vou colocar aqui 10 mil e vamos dar um OK. Conforme eu vou selecionando aqui, ele vai sempre reduzir no máximo até 0 e vai subir até 10 mil. E ele já representa na célula quantas vezes eu apertei esse botão, ó. Vejam aqui. E a partir disso eu vou fazer o que? Eu vou fazer um sorteio de números. Para ficar mais visual aqui, vamos aumentar um pouco o tamanho dessa minha célula, para ficar mais bonito, né? Que o visual é sempre o primeiro caminho aqui de uma planilha. E agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma função bem conhecida pelas pessoas, que é o aleatório. E esse meu aleatório, eu vou fazer o que? O meu valor inferior, ele vai ser sempre a minha seleção. Então eu vou cadear. Isso eu estou informando o quê? Que eu vou fazer um sorteio cuja o número menor vai ser sempre a minha seleção do controle giratório. E no meu valor superior, eu vou utilizar
o valor até 100. Vamos botar um número pequeno para não ficar muito grande essa planilha. E vou então aqui formatar o restante para nós então utilizar aqui, digamos que 6 números. Para isso então eu vou fazer o que? Eu vou utilizar a alça de preenchimento e vou arrastar ao lado aqui. E agora eu já tenho então o meu aleatório com o valor mínimo 12, que no 12 vai ser sempre a minha seleção da planilha. Ou seja, se eu vim aqui, pá, diminuo 1, ele vai sempre reduzir de 10. Mas o que é bacana aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai atualizar os demais valores como se fosse um sorteio. Eu posso, por exemplo, fazer aqui uma planilha. Vamos colocar aqui um número de 1 a 10 até 100. E aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer um PROC-V. Por exemplo, aqui, PROC-V do número 10. E vamos vir aqui e trazer o 0. Aqui ele trouxe 0 porque o número não foi encontrado. Mas vamos vir aqui no número 10 e vamos escrever aqui, por exemplo, o nome meu. Por exemplo, eu estou concorrendo com o número 10 e na minha célula ela vai ser sorteada conforme as tabelas nome aqui. E eu vou dizer que quando eu chegar no contador 20, eu quero que esse meu sorteio pause. Eu vou fazer o quê? Então, aqui é o meu contador inicial e eu vou trazer aqui até o número 20. Ó. Vamos rapidamente até o número 20. Parei no número 20 e o número sorteado, por exemplo, na minha coluna E, foi o número 22. Então aqui, se o número 22 tivesse algum nome, ele traria aqui. Vamos colocar aqui Sarandi. Por exemplo, como eu já atualizei, ele acabou se atualizando os valores aqui, mas eu posso vir aqui e preencher o nome em todas as células e conforme foi sorteado, ó, vejo que ele trouxe o Sarandi. E assim, por exemplo, eu posso fazer um sorteio de diversos prêmios. Por exemplo, aqui, o ganhador desse prêmio vai ser o quê? Vai ganhar uma televisão. E para as células ao lado, celular, computador, e eu posso fazer esse PROC-V, conforme eu fiz aqui, eu posso fazer para os próximos, ó. Ou seja, eu vou vir até o número 25, digamos que eu tenho uma tabela em papel, com números de 1 a 100, e eu tiro um número. Esse número seria quantas vezes eu preciso sortear esse número para encontrar os demais. Por exemplo, digamos que eu tirei um papel agora e eu sorteei 32. E eu estou no 25, então eu vou vir aqui, vamos até o número 32, e aqui ele gerou meus números do sorteio. E a partir dos números do sorteio, então ele me identificou os ganhadores, de acordo com a minha tabela base, né? Poderia ser uma tabela à mão, que foi representada no Excel, e ele traria então um resultado final, utilizando o controle giratório, que é uma ferramenta do Excel aí que poucas pessoas hoje utilizam, mas ela é bem bacana para fazer alguns trabalhos numéricos, com contador, coisas desse tipo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.